Já ouviu falar em autopiedade? Pessoas que se vitimizam estão sempre prostradas e submissas aos problemas ou adversidades, acreditando assim que algum dia serão recompensadas por suportarem tanto sofrimento. Creem cegamente que os humilhados serão exaltados. Não, 1000 vezes não. Enquanto o mundo tenta sacudir a poeira e dar a volta por cima, o alerta do profeta Jeremias nas Escrituras é pôr o rosto no chão para que haja esperança. Vê, Senhor! Vê a minha aflição! Porque o inimigo estendeu sua mão sobre todas as coisas mais preciosas de minha terra. Nunca. Ninguém é capaz por si só. Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado na pornografia, na bebida, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Não via mais uma saída para mim. Quantos, nos últimos tempos, perderam a esperança e, sem fé, não buscam, não clamam e não se humilham para quem verdadeiramente tem o poder de exaltar. Quando eu recebi o Espírito Santo, isso tudo ficou para trás, né? As lutas continuam, as dificuldades continuam. Então a gente enfrenta lutas, enfrenta deserto, mas com o Espírito Santo, ele dando a direção, a gente vence. Vai acontecer situações que vai tentar nos derrubar, mas nós temos que todos os dias fazermos uma escolha, e a escolha é uma só: ser forte. Hoje eu tenho um casamento que eu não tinha. Hoje eu tenho paz. E assim, a minha empresa, hoje eu tenho uma empresa que trabalha com banheira de hidromassagem, com jacuzzi, com aquecimento solar. Então a gente tem prosperado, né? E Deus tem abrido as portas, com lutas, com dificuldades. Mas assim, cada ano que passa, há um acréscimo na minha vida. A exaltação é para quem reconhece que só do alto provém a resposta e que nada o poderá abater. Eu vim de uma família muito simples, eu conheço a Deus já há muito tempo, porém, na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma situação de miséria muito extrema. A gente morava num bairro mais pobre lá na minha cidade, e nesse bairro tinha um lixão, e meu pai, ele trabalhava nesse lixão. A situação era de miséria a ponto de que muitas das vezes as comidas que eram descartadas pela vigilância sanitária nos mercados, nas padarias, que iriam para o lixo, muitas das vezes acabavam lá na nossa mesa. Então, assim, era uma situação realmente bem humilhante, até porque a gente não tinha uma casa de um cômodo só para 4 pessoas, era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, né? Uma situação separada por um roupeiro, não tinha teto, assim, tipo, não tinha forro, passávamos frio, o banheiro sempre uma situação muito lastimável. Para o senhor ter uma ideia de como é que era a situação, eu achava que uma pessoa que tinha uma casa com uma parede pintada era uma pessoa rica, até que eu tive a oportunidade de conhecer o Pacto, né, a segunda-feira, e né, nas correntes que eu fiz da segunda-feira, né, as coisas começaram a mudar. Né? Primeiramente, antes, né, mesmo de qualquer coisa, eu priorizei o Espírito Santo, né, que foi o agente transformador. Mesmo naquela situação de miséria, naquela situação difícil que eu vivia, eu pensava assim, eu tenho que primeiro buscar Deus. Foi a minha prioridade. Eu descartei todo o restante, como diz a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E assim eu fiz. Busquei o Espírito Santo, busquei a direção. Deus me batizou. Opa, agora eu estou com a direção, estou com a sabedoria e entendimento de Deus. Vou para cima. Abri um escritório de contabilidade. Isso lá em 2012. E de lá para cá Deus abençoou. Hoje eu tenho 4 escritórios de contabilidade. Mais outras 4 empresas, são 8 empresas no total, muitos negócios, apartamentos, investimentos, enfim. E Deus foi mudando, não foi da noite para o dia, pastor. Não vou dizer que eu cheguei numa segunda, na outra segunda mudou, não. Continua com as lutas, com as guerras, mas sabe quando tem paz, quando você tem a direção, quando você vem cada segunda-feira renovar isso com Deus? É algo maravilhoso, é algo que eu costumo dizer assim, eu não consigo não deixar de vir. E não é porque eu sou avarento ou estou apegado ao dinheiro, muito pelo contrário.
Não, isso nunca foi o dinheiro nunca foi o meu Senhor. O meu Senhor é Deus. Se você tem se humilhado diante os homens e deseja alcançar o fim de todo o fracasso, venha e participe do maior clamor de humilhação diante daquele que tem o poder de estender a mão e transformar o fracasso em exaltação. Olá, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grande e poderosa. Estamos começando o programa Saindo da Crise nesta segunda-feira, dia 29. E hoje, segunda-feira, é dia de reunião de prosperidade na Universal. Para você que está enfrentando uma crise financeira, dívidas, para você que está num aperto econômico, para você que de repente não sabe o que fazer diante da situação em que você está vivendo, nós vamos, através desse programa, ajudar você. Pode ter certeza disso. Afinal, nós não estamos aqui para falar além do que a palavra do nosso Deus ela nos diz, ela nos garante, porque ela afirma que todos aqueles que vêm até o Senhor Jesus, de maneira alguma, ele lança fora. Eu não sei, de repente, quem já te rejeitou, quem veio dizendo não para você, mas eu posso te garantir o seguinte, a mão de Deus está estendida e você vai vencer. Nós vamos acompanhar agora essa história, esse testemunho via Skype, que retrata muito bem isso, como era a vida desta pessoa antes de um pacto e como se encontra hoje. Acompanhe comigo. No percurso até chegar ao encontro da Flávia, ela havia me comentado que tinha muito medo de pedir demissão, pedir as contas do trabalho onde ela estava. E tudo porque ela queria, sim, empreender alguma coisa, mas ficava ali meio sem coragem, não é isso, Flávia? É isso Como mesmo. que era essa situação? Durante muito tempo eu fiquei muito acomodada, né? De ter que depender de alguém para receber uma promoção, de ser reconhecida. Sempre dei o meu melhor, mas foi muito difícil. Porque na maioria das vezes você depende de alguém, essa pessoa não te reconhece e você acaba ficando estagnado, né? Que esse era o meu caso. Eu tinha muita vontade de ter as coisas, de me desenvolver, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo. O medo era maior do que a minha vontade. E a sua vontade era crescer? Tinha muita vontade de crescer, mas o medo me impedia. Eu sabia que me impedia, era o que me dificultava, né, de dar outros passos. Então eu acabava ficando sempre ali no comodismo e vivendo a vida como ela era, né? Quanto tempo durou essa situação? Por volta de 7 anos. Durante 7 anos eu fiquei acomodada, esperando as coisas acontecerem, não acontecia e eu sabia que dali não iria vir muita coisa, né? Seria mais do mesmo. Você estava satisfeita com o seu salário? Eu não estava satisfeita e o que mais me deixava revoltada é que você dava o seu melhor e não tinha reconhecimento, ou seja, fazendo o melhor ou o pior, era indiferente. E eu sempre dei o meu melhor, então eu não achava justo dar o meu melhor e não receber o melhor. Como você se sentia no trabalho? Frustrada, né? Porque por mais que eu soubesse que eu ia fazer, dava sempre o meu melhor, eu sabia que não ia alcançar muitos resultados. Dependia de outras pessoas. E aí começa a pressão no trabalho, né? Começa a briga de ego, concorrência dentro do próprio departamento. Então isso era um outro impeditivo de ir adiante, né, de alcançar outros resultados. O que você respondia para as pessoas quando elas perguntavam como você estava indo no trabalho? Eu respondia que estava bem, mas podia estar melhor. Mas o melhor dependia muito mais de mim, né? Porque eu sabia que onde eu estava, se eu continuasse fazendo as mesmas coisas e no mesmo ambiente, eu sabia que não ia ter mudança nenhuma. O que eu queria não ia acontecer se eu continuasse ali. Mas quando foi então, Flávia, que a sua vida deu uma virada, tomou um rumo diferente, teve uma direção certeira? A minha vida mudou quando eu comecei a vir para o congresso. Aí tudo começou a mudar. Porque aquilo que eu tinha dentro de mim, que eu queria muito fazer, mas o medo impedia, eu consegui fazer. E foi tudo através da fé. A fé me deu uma coragem que eu não tinha e eu não conseguiria buscar em lugar nenhum. Então, em comum acordo, você e seu esposo resolveram então empreender o primeiro negócio? Exatamente. Compartilhei a ideia com meu esposo, ele abraçou a ideia, né? E aí nós começamos a empreender, tivemos a nossa primeira empresa. Através dela conseguimos abrir outras fontes de renda. Então a empresa nos proporcionou uma vida que
com o CLT, com certeza a gente não conseguiria. Era no ramo alimentício? No ramo alimentício. Eu digo era porque você não parou por aí. Exatamente. Você tem uma outra novidade também, né? O Congresso não só deu a visão para adquirir a nossa primeira empresa, mas ele deu a direção para adquirir outra empresa. Então, ele deu a direção para abrir um estúdio de estética. Então, desde então, venho atuando também. Não me acomodei, porque até isso o Congresso deu, que é tira, né, o comodismo de dentro de você e faz você ter outras visões, outras ideias ainda maiores do que a primeira. Você virou uma desbravadora aí no mundo dos negócios. Desbravadora. E aquele pensamento que eu tinha assim, mas não vai dar certo? Eu não tenho mais esse pensamento hoje. Além de ter conquistado a casa própria, a nossa empresa, carro, o bem mais precioso que eu poderia receber, eu conquistei, que é o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz, eu já tenho uma vida abençoada, um casamento abençoado e tudo através da direção do altar. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Você sabia que mais de 70% dos brasileiros estão endividados? E de repente seja esse o seu caso. E a pergunta é, o que você já fez para tentar sair dessa situação? Uma negociação? De repente você vem trabalhando aí há tanto tempo, tentando resolver essa questão das dívidas, e parece que quanto mais você faz, mais distante de você conseguir sanar esse problema você fica. Ou até mesmo, você que está nos acompanhando e diz assim, pastor, olha, aqui em casa, sabe, a situação está apertada, tanto para mim quanto para o meu filho, para o meu marido, para a minha filha, para os meus familiares. E ainda que a gente queira ajudar um ao outro, tem se tornado cada vez mais difícil. Mas hoje, segunda-feira, nós vamos estar realizando um clamor para combater todos os males espirituais que têm levado as pessoas a viverem assim, endividadas. Se essa é a sua situação, eu quero convidar você a estar conosco hoje. Inclusive, nós vamos acompanhar essa chamada falando do que hoje estará sendo realizado. E com certeza, se você estiver aqui, a sua vida, o seu caminho, ele vai se abrir. Vamos acompanhar. Nome restrito e credibilidade no chão. Infelizmente, essa tem sido a realidade triste de muita gente. Na caixa do correio, as contas se acumulam e as cobranças não param um segundo sequer. Os empréstimos aumentam e os juros abusivos crescem a cada dia que passa. Diante da pressão e do aperto,
uma saída ilusória se apresenta como um escape imediato. Recorrer aos agiotas. Te pareceu familiar este cenário? Chegou a hora de você reverter este quadro de vergonha. Nesta segunda-feira, 29 de abril, venha e participe do clamor mundial pelos endividados no maior congresso de prosperidade do mundo. Na oportunidade, receba também a nova aliança do Pacto com Deus. Por mais que você diga assim, mas minha dívida é exorbitante, eu não sei o que fazer, como eu vou conseguir pagar? Pois é, você acredita em milagre? Você acredita em milagre? Não estou falando de mágica, milagre. Deus pode dar uma ideia para você, Deus pode dar uma direção, Deus pode abrir uma porta. Eu falava na última segunda-feira, às 18 horas, para quem estava aqui na catedral, que Deus pode usar alguém que você nem imagina, criar uma situação, é verdade, abrir uma porta, talvez trazer um amigo, um parente, um ente querido, que há tanto tempo você não vê, e diz assim, fulano, olha, eu tenho esse valor aqui para lhe dar de presente. E de repente seja justamente o valor que você precisa para pagar as dívidas. Um contrato que você pode fechar e que consegue sanar as dívidas da empresa. Deus é Deus, minha amiga, meu amigo. É Deus para fazer mais do que tudo o que nós pedimos e do que tudo o que nós pensamos. Você duvida? Você de repente está aí pensando assim, não sei, pastor, será que é verdade o que vocês estão falando? Eu quero que você acompanhe cada um desses testemunhos, esse bloco de testemunhos de pessoas que tinham dívidas e superaram através da fé. Vamos assistir. Como é que é o nome do senhor? É William. William, você começou o pacto, você já fez, como é que é a sua história? Eu estava afastado da igreja, né, há um tempo, aí eu conheci uma pessoa e ela me trouxe de volta dentro da igreja, né? E aí a gente iniciou o pacto, ela já estava no pacto, eu iniciei o pacto junto com ela, né? Eu que estava desempregado, estava numa situação bem complicada. As coisas começaram a mudar, eu fui contratado numa empresa internacional, muito bacana, comecei a vender muito, comecei a cada vez mais me aproximar, né, de Deus, e há 2 anos, mais ou menos, a gente fez uns investimentos, né? A gente comprou uns imóveis e a obra parou. E o dono da obra, ele desapareceu, não deu um golpe, né? Mas tudo ficou travado. E a gente firme no pacto, na palavra, vindo, pegamos o óleo, pegamos os elementos, a gente ia lá na obra, colocava os elementos. E na semana retrasada eu fui lá na obra e tinha uns rapazes lá, trabalhando, voltando com a obra. E aí eu, como quem não quer nada, eu perguntei, né, para eles o que estava acontecendo, se eles estavam retomando a obra, e eles me falaram que haviam retomado a obra naquele dia, um dia antes, teriam tentado retomar, não conseguiram por causa do material, e naquele dia eles estavam retomando a obra para entregar os apartamentos esse ano. Que legal, né? Dá certo quando obedece, né? Dá certo. Muito mais vai vir, e vai entregar e vai arrebentar. Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Dorli. Dona Dorli, o que aconteceu através da sua fé por meio de um pacto com Deus? Pastor, nós tínhamos um valor numa empresa e essa empresa decretou falência. E aí a gente passou 2, 3, 4 anos e nada. E de repente eu trouxe o contrato, tirei uns cheques do contrato e vim lutando, né? E um dia eu disse para minha irmã, vai lá ver se há uma resposta da empresa, né? Se vai sair o valor. E ela disse, ninguém fala nada, só me mandava um link e tal, que tinha reunião e tudo mais. E eu peguei um dia, saí daqui e fui até lá. E eu fui na fé. E eu disse, hoje é hoje que eu vou passar na empresa. Eu cheguei na empresa, a menina disse assim, olha, você tem os documentos aí com você? A gente já vai dar a entrada e você, até sexta-feira, o dinheiro já vai cair na conta de vocês. Eu disse, glória a Deus, né? E eu disse, puxa, eu não tinha levado o documento, mas eu voltei para a cidade onde a minha irmã estava e a minha mãe, e trouxe o documento e levei lá, e na sexta-feira já o dinheiro já estava na conta. E já estava esperando há quanto tempo por isso? Olha, esse valor estava com eles já há uns 7 anos, né?
Só que a empresa, depois desse tempo, ela tinha talvez muitos valores e usou esses valores e aí acabou não podendo devolver para quem queria, né? Era de direito, né? Então ela decretou falência. E agora, quando a senhora foi, quem mandou a senhora fazer isso? Foi a sua fé, né? Foi a voz de Deus. Foi a minha fé, eu vinha lutando, né? Eu vinha lutando, então eu sabia, não falei para minha irmã nem nada. E quando eu cheguei em casa, eu disse assim, ó, sexta-feira o dinheiro já está lá. Como assim? Ela falou, como assim? Eu estava lá, eu já fiz tudo isso e ninguém me falou nada? Mas foi Deus, né? Foi Deus, é o poder de Deus na frente. Vale a pena colocar Deus à frente? Vale a pena ter uma aliança com Deus? Com certeza, vale a pena, muito a pena. Amém, que Deus abençoe. Muito mais vai vir. Qual o nome da senhora? Laudeir Duarte da Silva. Dona Laudeir, o que aconteceu através do pacto com Deus? Aconteceu com meu filho, ele nunca trabalhou de carteira assinada. Há 20 anos, porque ele foi preso e tudo. Em 2008 ele foi preso e ninguém dava nada por ele lá onde que eu moro. Aí eu comecei, porque eu não vinha na segunda-feira, eu comecei a vir por ele, pedindo, e Deus abriu a porta para ele. Há 20 anos ele nunca trabalhou de carteira assinada. Quer dizer, ele era um rapaz desacreditado por todos, sim. Ele nunca trabalhou de carteira assinada, não. E a senhora não vinha segunda-feira. Passou a vir, a lutar por ele, sim. E Deus abençoou abrindo as portas. Abençoou com tudo, Deus abençoou, compreendeu? Deus abençoou tudo ele. E daí, Deus deu um serviço para ele, ele está adorando o serviço. Ele nem precisa chamar ele. Ele já acorda, ele entra às 7, né, e sai às 5. Ele já acorda normal, nem precisa eu chamar ele. E o que a senhora pode dizer? Segunda-feira vale a pena vir no pacto com Deus? Vale muito a pena vir. Quem não vem, que venha. Que meu Deus transformou meu filho de uma tal maneira assim que todo mundo ficava admirado que ele estava trabalhando, porque ele foi preso e não abriram a porta para ele, compreendeu? E eu fiz, aí ele fez a carteira de trabalho e eu comecei a lutar por ele, comecei a lutar. E Deus abriu a porta para ele, ele está adorando o serviço. Amém, quer dizer, ninguém dava oportunidade, mas Deus abriu uma porta grande e oportuna. E hoje seu filho transformado e trabalhando abençoado. Que Deus abençoe a sua vida e muito mais vai vir, tá? Ainda que os testemunhos que você acabou agora de acompanhar não tenham sido suficientes para mostrar que para o seu caso tem jeito, nós vamos apresentar mais casos, mais testemunhos de pessoas que venceram. Agora, eu quero falar uma coisa para você. Não adianta você acompanhar a programação, ver esses testemunhos, de repente duvidar, talvez você duvida, mas eu creio, porque os nossos olhos têm visto, os nossos ouvidos têm ouvido o que Deus tem feito. E escuta o que eu vou dizer, ouça o que eu vou lhe falar. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Hoje, segunda-feira, é dia 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas ao cair da tarde, 60 minutos de poder e especialmente 19h30. O endereço, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Traga o valor das dívidas, traga o nome das pessoas que estão lhe devendo. Talvez você não está devendo, alguém lhe deve, traga o nome dela. Nós vamos apresentar a Deus e Deus vai criar uma situação, mas vai te abençoar. Vamos assistir mais testemunhos. Como é que é o nome da senhora? Jéssica. E o seu? Felipe. Quem fala? Você, né, Jéssica? Começa. O que aconteceu vindo segunda-feira? O que aconteceu? O que mudou? Então, pastor, a nossa vida era toda amarrada, né? Quando a gente começou, eu não trabalhava, não tinha visão de nada. Tava assim, só ficava em casa e ele trabalhando. E um dia eu vim na nação e Deus me deu uma direção, eu comecei a trabalhar. E outra coisa que aconteceu foi uma dívida que eu tinha de 35 mil e eu paguei por R$300. Você vê, menino? Você estava parada, sem vir, sem perspectiva, começou a fazer o congresso, começou a prosperar e pagou a dívida de 35 por R$300. Sim, senhor. Compensa a pessoa vir, Jéssica? Com certeza. Sair de casa e vir lutar? Com certeza. De que lugar que você vem? A gente vem aqui do centro mesmo. Do centro mesmo? Aqui. Sim, senhor. Já aproveita e já passa aqui e já faz o congresso? Sim, senhor. Que bom. Toda segunda-feira não quebra?
Não quebramos, pastor. E no meu caso eu trabalhava, mas não era um emprego, não recebia o salário que eu gostaria de receber. Então, na nação, eu fiz um voto com Deus. Eu queria receber pelo menos o dobro do que eu ganhava. Aconteceu uma situação na empresa, mandaram todo mundo embora e recontrataram com o salário dobrado. Deus mudou a situação. Honrou. Deus é grande, né? Sim, o senhor. Deus desse altar aqui não falha. Não falha. Não deve nada para ninguém. Não, senhor. Deus te abençoe. Muito Amém, mais vai pastor. vir. Tá ligado. Seu nome? Carlos. Qual foi a vitória que depois fez aliança, Carlos? Então, bispo, como o senhor falou, a força do braço e nem a força das pessoas também, né? Porque eu tenho pessoas bem-sucedidas na minha família que tentavam me ajudar de todas as formas. Um irmão meu falou assim, o que você quer, cara, para você viver sua vida? Eu falei, eu preciso de um carro, de uma aparelhagem de som boa para me fazer meus eventos. Ele me deu tudo e tudo foi de água abaixo. Depois outro amigo tentou me ajudar também, destruiu o carro também, com o evento, o som péssimo, entendeu? E daí uma amiga minha do Rio falou, cara, vai no congresso, entendeu? Aí eu comecei a vir e graças a Deus eu passei situação que só vivia despejado, entendeu? Morava num lugar 1 mês, 2 meses, não conseguia pagar aluguel, não conseguia pagar água, luz. Só humilhação? Só humilhação. Aí comecei a vir no congresso, às vezes não tinha nem o dia da passagem para vir, já vinha até de bicicleta, entendeu? Aí Deus foi dando visão, eu comecei a comprar reciclagem de bikes, o pessoal juntava nos ferro velho e aí eu fui progredindo, graças a Deus nunca mais trazia aluguel, comprei o meu carro, hoje tem até uns amigos meus que eu trago toda segunda que está aqui, tem um que me prestou a sinuca do bar dele para me dormir porque eu não tinha onde dormir, hoje eu estou trazendo ele, outros amigos, e eu ficava esperando eles terminar o jogo de baralho deles até tarde para poder eu dormir na sinuca, colocava um colchonetezinho e dormia lá porque eu estava despejado, entendeu, sem condições de pagar aluguel. E graças a Deus, hoje eu estou com as 2 fontes de renda, que é os eventos, né? Hoje eu tenho um som de alta qualidade, tenho o meu carro, trago meus amigos, sempre na segunda-feira. Em paz. Estou em paz e não atrasei mais aluguel, e é só o sinal de Deus e costumo dizer que esse congresso na segunda-feira faz parte da minha vida para sempre. Sabe por que ele estava nessa situação? Ele tinha um problema espiritual. Quando uma pessoa tem problema espiritual, todo mundo pode tentar ajudar ela que não consegue. Você é capaz de se prejudicar, mas você não consegue ajudar a pessoa. Tudo que você investir na pessoa vai por água abaixo. É capaz da pessoa perder tudo, mas não conseguir levantar. Quando tem problema espiritual, só Deus levanta. Isso é só o começo, tem coisas maiores pela frente. Deus te abençoe. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Você pode, minha amiga, meu amigo, decidir sair dessa situação ou continuar no sofrimento. Tudo é uma decisão. Há quem decida desistir, se entregar, mas há quem decida lutar porque crê que qualquer que seja a sua situação, essa história pode mudar. Esteja você desempregado, seja você um empresário, não importa. Deus não faz acepção de pessoas, mas o que Ele quer é ajudar a todos. Hoje, segunda-feira, você é o nosso convidado. Venha participar desse clamor do combate às dívidas. E eu tenho certeza que portas vão se abrir e a sua história de vida será transformada. Catedral da Fé, Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, todos são os nossos convidados. Nós ficamos por aqui com o programa Saindo da Crise e logo mais eu aguardo por você aqui na Universal. Deus abençoe.